Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Luísa e eu já vim apresentar para vocês um relato de caso de um tratamento cirúrgico conservador de lesão central de células gigantes em um paciente pediátrico. Bom, para introduzir o tema aqui para vocês, a lesão central de células gigantes é uma lesão benigna, expansiva e localizada, que representa cerca de 7% dos tumores benignos dos maxilares, tá? Ela ocorre com predominância em pacientes pediátricos e adultos jovens e pode variar de lesões assintomáticas e não agressivas a lesões com destruição óssea e dor, evoluindo com alto potencial de acometimento estético e funcional da face. A escolha de um tratamento cirúrgico conservador, seguido de um acompanhamento pós-operatório por um longo período, pode ser uma opção de tratamento menos debilitante e agressivo ao paciente, considerando a idade precoce dele, tá? É importante a gente demonstrar os benefícios do tratamento conservador, principalmente se tratando de um paciente pediátrico. Um tratamento radical para esses pacientes poderia levar a uma maior morbidade e a maior prejuízo estético e funcional para o paciente. Bom, esse relato de caso tem como objetivo mostrar um pouquinho um paciente pediátrico que apresentou um quadro de lesão central de células gigantes assintomática e que acometia toda a porção anterior da mandíbula e que foi tratado de forma conservadora por meio de enucleação e curetagem. Bom, apresentando aqui o relato de caso para vocês, é um paciente do sexo masculino, 15 anos de idade, ele negava sintomatologia associada e trauma local prévio ou qualquer outra alteração sistêmica, tá? No exame físico, ele apresentou mobilidade nos elementos anteriores mandibulares, tá? E sendo mais expressiva entre os elementos 43 e 33, tá? Ele não tinha maiores alterações intra e extraorais. Ele foi submetido a uma biópsia incisional dessa lesão, precedida de uma punção aspirativa. Na imagem B do slide, a gente consegue ver o aspecto intraoral após a biópsia realizada nesse paciente. Bom, essa é uma imagem tomográfica com cortes axial, coronal e sagital, respectivamente, do pré-operatório do paciente. Ele nos mostra uma imagem radiolúcida, hipodensa, multilocular e que envolve toda a extensão mandibular e os processos alveolares interdentais do paciente, tá? Na imagem A, a gente consegue ver bem a lesão com aspectos de bolhas de sabão atravessando a linha média, tá? A gente fez uma radiografia panorâmica, que não está na imagem, no slide, e nos mostrou uma imagem de aspecto radiolúcido, estendendo do elemento 45 ao 34, que tinha limites bem definidos, também era multilocular e também envolvia toda a extensão mandibular e os processos alveolares interdentais, tá? Bom, como tratamento cirúrgico, foi optado o tratamento conservador da lesão, então foi realizada a curetagem total como tratamento cirúrgico definitivo, não houve exodontias nem ressecção de fragmentos ósseos. A opção foi discutida com o paciente, apresentando a possibilidade de recidiva, bem como os riscos e benefícios de um tratamento conservador, tá? O procedimento cirúrgico para a icteríase da lesão foi realizada sob anestesia geral, com intubação nasal, e foi executada a curetagem da loja, removendo toda a massa tumoral residual do paciente. No slide a gente consegue ver bem o descolamento mucoperiosteal na imagem C, na imagem D a gente consegue ver bem a abertura da janela óssea e na imagem E a cavidade da lesão após a curetagem. Bom, como metodologia, a gente usou bancos de dados como Cielo para revisão de literatura e esse estudo foi um estudo observacional descritivo, tá? Bom, aqui é uma imagem tomográfica do pós-operatório, que também contém os cortes axial, coronal e sagital, respectivamente, e que exibe uma boa recuperação da qualidade óssea, tá? O paciente apresenta ausência de sinais de recidiva, apresenta um bom aspecto de cicatrização e remodelação óssea e uma preservação da condição dentária e do rebordo alveolar, tá? O paciente foi encaminhado para avaliação endodôntica dos dentes envolvidos na lesão e foi evidenciado vitalidade pulpar e optado pela não realização do tratamento endodôntico pós-operatório, tá? Mas ele foi orientado a ficar em acompanhamento odontológico por pelo menos 5 anos, tá? Além disso, o paciente não apresenta nenhuma alteração estética e funcional da face.
Bom, para concluir o caso aqui com vocês, o paciente ainda se encontra em um curto período de acompanhamento pós-operatório, ele está num período de 1 ano de acompanhamento, então a gente não pode considerar que foi um caso totalmente livre de recidivas, tá? E a vantagem nesse caso de um tratamento cirúrgico precoce com a curetagem visou a rápida neoformação óssea e a manutenção dos dentes que apresentavam expressiva mobilidade. E só para concluir o tema aqui também com vocês, é importante a gente ressaltar que o diagnóstico precoce e o planejamento cirúrgico diminui a morbidade e melhora o prognóstico desse paciente, principalmente quando a gente fala de pacientes pediátricos, né? E assim, em virtude da autorrecidiva, o tratamento cirúrgico é o mais indicado e a gente pode variar de acordo com a invasividade da lesão, tá? E deve ser mantida uma preservação criteriosa durante anos, que no caso desse paciente ainda está em preservação, tá bom? Então é isso, agradeço muito o tempo de vocês, tentei apresentar um pouquinho esse relato de caso, que foi muito interessante para mim, e muito obrigada, abraço!